muitos de vocês viram como eu Vingadores Ultimato nas telonas. Muitos viram dentro das suas casas, comendo aquela pipoquinha, né? E se eu disser pra vocês que os Vingadores, os Avengers, realmente foram reais? Meu nome é Marcos Mendonça e aqui é o canal Quem Sabe. Vamos agora a fatos pós Segunda Guerra Mundial. Imagina agora a seguinte cena. O velho carro amassado havia sido estacionado na praça da cidade de Sondershausen nas primeiras horas daquela manhã de janeiro de 1946. Parecia abandonado e os trabalhadores que passavam nunca lhe deram uma segunda olhada. Mas se alguém tivesse olhado dentro do carro, teria visto um homem de aparência corpulenta deitado atrás dos assentos. Ele estava amarrado como aquela galinha que se bota no forno prontinha para ser assada. A fita espalhada por toda a sua boca. E escondido no porta-malas estava metade de uma caixa de dinamite. Um homem abriu calmamente o porta-malas, acendeu o longo pavio, se afastou rapidamente. 30 segundos depois o carro explodiu como um clarão ofuscante, quebrando janelas em toda a praça. Um assassino Jim havia atacado. E o mundo agora tinha um criminoso de guerra nazista a menos. O Jim, que em hebraico significa julgamento, era uma parte essencial de uma organização de vingança de judeus no pós-guerra, cujo único propósito era caçar e executar criminosos nazistas logo após a Segunda Grande Guerra. O homem amarrado e amordaçado, que a gente falou que estava naquele carro, era o ex-Oberführer Konrad Schumann, um dos 800 homens da SS detidos para interrogatório em um campo em Münster. Foi alegado que Schumann havia falsificado documentos de identidade que o descreviam sendo apenas um membro da divisão de tanques alemães. Um simples, mas não um oficial da SS. Mas mais tarde foi descoberto que sim, havia sido oficial da SS e comandante de um campo de concentração e responsável por muitas mortes. Ele foi entregue aos membros do DIN que usavam uniformes franceses, levados por um deles para essa pequena cidade de Sondershausen, onde foi executado, ou explodido, podemos assim dizer. Sua morte foi abafada pelas autoridades e simplesmente foi mencionada como um terrível acidente. Mas como é que isso tudo começou? Apenas de um desejo visceral de vingança. A maioria dos sobreviventes daquele holocausto estava muito cansado e devastada para considerar seriamente depois que seu mundo foi literalmente destruído e 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Para a maioria, apenas reconstruir suas vidas e começar novas famílias era vingança suficiente contra o regime nazista que pretendia destruí-los. Para outros, a retribuição física contrariava a moral e as tradições judaicas. Além disso, todo o conceito de represálias parecia sem sentido, dada a extensão do genocídio. Mas um grupo de 50, a maioria rapazes e moças que já haviam lutado na resistência, não podia deixar os crimes ficarem impunes. E buscou ativamente, pelo menos, uma pequena medida de vingança. Os julgamentos de Nuremberg estavam processando alguns nazistas importantes, mas o povo judeu não tinha um representante formal nesse julgamento. Foi negado um profundo senso de justiça quando a vasta maioria dos nazistas mergulhou de volta na Alemanha do pós-guerra, que estava sendo reconstruída pelo plano Marshall dos americanos. Embora tenha havido alguns atos isolados de judeus prejudicando nazistas individualmente após a guerra, o grupo cujo codinome Nakam significa vingança em hebraico, buscou uma forma mais abrangente de punição. Alguns eram soldados judeus que serviram no exército britânico e foram membros da Brigada Judaica, parte do 8º Exército Britânico, que lutou com distinção no norte da Itália nos últimos estágios da guerra. Mas quando a guerra acabou, eles decidiram começar sua própria mini-guerra
e formaram esquadrões de vingança. Com a ajuda de suas credenciais do exército britânico e uniformes que carregavam os distintivos da estrela de Davi no ombro, eles viajaram da Alemanha à Áustria em busca de homens responsáveis pelo Holocausto. Muitos dos oficiais e sargentos da brigada eram judeus britânicos e incluíam, por exemplo, Edmund e Rothschild, o herdeiro da dinastia bancária, que então era um jovem capitão. Mas as fileiras estavam cheias de voluntários judeus da Palestina, bem como refugiados que fugiram da Europa ocupada pelos nazistas. O grupo, que também era conhecido como os Vingadores, também recebeu ordem secreta de líderes sionistas de Tel Aviv. Eles foram instruídos a garantir que pelo menos alguns dos membros mais antigos da SS fossem punidos por seus crimes contra a humanidade. A chamada Operação Julgamento, os membros da brigada formaram esquadrões de extermínios compostos por 3 ou 4 membros. Um dos algozes, Israel Karmi, contou como é que eles lidavam com seus alvos. Bom, ele falou mais ou menos da seguinte forma: quando chegávamos na casa do nosso suspeito, nós colocávamos capacetes da Polícia Militar Britânica com faixa branca e braceletes da polícia. A gente entrava na casa e levaria o suspeito conosco, dizendo que queríamos ele para um interrogatório. Normalmente eles vinham sem luta, mas uma vez que ele estava no carro, eles falavam quem eles realmente eram e por que aquele cara estava sendo levado. Alguns admitiam culpa, outros ficavam em silêncio e a gente fazia o trabalho. Muitos do que se ofereceram como voluntários para os assassinatos perderam suas famílias inteiras e viram suas comunidades serem dizimadas no Holocausto. Eles estavam queimando de ódio e vingança. Éramos jovens soldados judeus, lembram deles. Sabíamos que o nosso povo nunca nos perdoaríamos se não explorássemos a oportunidade de matar nazistas. O Ministério das Relações Exteriores, sob o comando do secretário antisionista Ernest Bevin, queria que tudo fosse interrompido, mas o comando militar britânico fez vista grossa às atividades da brigada. Os Estados Unidos, ou a América no caso em particular, não se entusiasmou com as mortes por vingança. Eles estavam ansiosos para absorver a Alemanha Ocidental em uma nova aliança contra o ameaçador bloco soviético. Mas os Vingadores não estavam prontos para isso. E antes que pudessem estar em paz, eles primeiro que teriam que vingar o sangue dos seus companheiros judeus. Depois que os homens da SS foram presos pelos Vingadores, muitos seriam baleados, estrangulados ou enforcados. O último sendo ainda melhor, por passar a morte como suicídio. Alguns enforcamentos aconteceram na garagem do próprio sujeito, onde ele era forçado a ficar no teto de um carro, enquanto seu pescoço era colocado com um laço preso a uma viga superior de sua garagem. Um vingador simplesmente levaria o carro embora. Alguns ex-nazistas foram encontrados mortos em valas à beira da estrada, aparentemente derrubados por um motorista que fugiu e atropelou. Mero acidente. Outros acabaram em acidentes de carro causados por misteriosas falhas mecânicas. Embora os registros oficiais geralmente afirmem que as vítimas dos Vingadores cometeram suicídio, muitos foram torturados e estrangulados no estilo da máfia. Esse foi o destino do Dr. Ernest Graswitz, o principal médico da SS e o homem que concebeu, que teve a ideia de usar as câmaras de gás para assassinar judeus. Ele também realizou experimentos com prisioneiros, inclusive forçando-os a testar a potabilidade da água do mar. Paul Gieser, o Galinter de Munique, sofreu um destino semelhante. O grupo também foi considerado responsável por uma carta-bomba enviada a Alois Brunner, assessor do chefe da SS, Adolf Scheimann, e isso lhe custou a mão. Poucos Vingadores dariam entrevistas, não era normal deles, mas um foi Mov Tavor. Em 1960, ele fez parte da equipe israelense que sequestrou Ishman, que estava escondido na Argentina, e ele relembrou: nós, membros da Brigada Judaica,
ficávamos cada vez mais furiosos. Muitos de nós sentimos que não era suficiente apenas ter participado da guerra. Alguns de nós reunimos e decidimos que tínhamos que tentar nos vingar. Nos vingar mesmo das pessoas que tinham feito isso. Não tínhamos ilusões de que poderíamos pegar todos eles, mas talvez pudéssemos pegar alguns deles, pelo menos, principalmente os principais. Dirigimos para um lugar que havíamos selecionado antes, como uma floresta ou algum lugar desabitado. E lá colocamos o julgamento em questão e limos todas as acusações. Foram baseados no que conhecíamos em todas as informações que a gente obtinha lá do underground, né, da parte escondida, né, dos segredos de guerra. Né? Às vezes ele tinha a chance de dizer algumas palavras para se defender, e então a gente acabava com ele. O Sr. Trevor acrescentou friamente. Normalmente um de nós o estrangulava. Eu não fiquei feliz em fazer isso, mas fiz. Eu estava completamente ciente do que fazia. Não precisei beber antes para levantar meu moral. Sempre fui bastante entusiasmado. Eu sabia que meus tios, meus avós e outros parentes, dezenas deles foram aniquilados nos campos. O entrevistador perguntou a ele: mas você matou uma pessoa sem um julgamento adequado. Como se sente sobre isso? Como você pode explicar isso? Ele respondeu: dizer que me sinto culpado pelo que fiz a eles é errado. Pelo contrário, completamente o oposto. Sinto-me culpado pelo que não fizemos a eles. Outro plano audacioso dentro desse todo esse contexto de planos que eles fizeram era o de envenenar o abastecimento de água de 5 cidades alemãs: Munique, Berlim, Weimar, Nuremberg e Hamburgo. A ideia era colocar Vingadores, os Avengers, como trabalhadores dentro das usinas de filtragem de água das cidades. O plano foi concebido por Abba Kovner, um sobrevivente do Holocausto, que viria a se tornar um poeta amplamente conhecido em Israel. Seu plano era que 6 milhões de alemães morressem por beber água envenenada nas cidades em vingança pelos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Olho por olho, dente por dente. Kovner buscou apoio moral para o projeto e viajou à Palestina para encontrar os líderes do Estado judeu em espera. Lá ele conheceu Chaim Weizmann, que se tornaria o primeiro presidente de Israel. Inicialmente, Weizmann não ofereceu resistência ao plano, nenhuma resistência ao plano. Mais tarde, porém, ele mudou de ideia, temendo que se o projeto fosse adiante, ou seja, a morte de 6 milhões de alemães, poderia prejudicar a perspectiva de criação do Estado de Israel e o seu reconhecimento pela ONU em 1948. Acontece realmente que esse plano nunca foi adiante. Kovner, que viajava com 2 latas de veneno na mochila, foi preso pela polícia militar britânica enquanto estava em um navio com destino à Europa. Ele havia sido traído. Os Vingadores provaram que o povo judeu não estava preparado para esquecer ou perdoar o mal do plano de Hitler de eliminá-los da face da terra. Então eles lutaram com a espada afiada da vingança. Esse foi mais um pedaço da Segunda Grande Guerra Mundial, um palco de grandes conflitos, e que teve conflitos pós-guerra, como você pode ver agora. Foram relatos de horrores, vinganças, famílias separadas, destruídas, em momentos que não devemos esquecer, para que nunca mais se repita na história da humanidade. Se gostarem, compartilhem, deixem seu like, espalhem para que todos possam conhecer os Avengers, os Vingadores da Segunda Guerra Mundial. Ficamos por aqui, não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever para nos ajudar. Precisamos sempre de todo o apoio possível para poder contar com mais histórias. Afinal, aqui é um canal de uma família, que com muito amor leva conhecimento a todas as famílias. Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau!